Êxodo capítulo 20, de 1 a 11. Presta sua Bíblia a alguém e vamos ler o texto. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as cultuarás. Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações, dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Manda quem pode. Esse vai ser o tema das 3 mensagens. Manda quem pode. E quem conhece o ditado já deve estar na mente o finalzinho dele. Não é? Vamos ver se o pessoal conhece ditado popular aqui mesmo, hein? 1, 2, 3. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas eu fiz questão de colocar só o manda quem pode, porque nós estamos diante de mandamentos. Ou usando o original hebraico, das 10 palavras. Também chamado de decálogo. A ideia central de todo o capítulo 20, no que diz respeito aos 10 mandamentos, de 1 até 17, é o seguinte, dando um clique aí, nós temos a seguinte grande ideia. Deus tem exigências que cumprem o propósito de regular nossa comunhão com Ele, a primeira tábua da lei, os 4 mandamentos, que vamos estar trabalhando hoje, e a nossa convivência com os outros homens, a segunda tábua, os 6 outros mandamentos. Por que Deus, então, estabeleceu estes mandamentos? Justamente para regular a nossa comunhão com Ele e com os outros. Não se tratam de 10 sugestões, não se tratam de 10 dicas. Talvez eu poderia ser moderninho aqui, dizendo o seguinte, 10 dicas de Deus para você. Mas não é. A palavra de Deus nos diz que são palavras de autoridade, são mandamentos que servem justamente para nos ensinar a vivermos uma vida digna diante de Deus, em primeiro lugar, porque se a sua vida diante de Deus está regulada, você vai regular a sua vida diante dos homens. Martinho Lutero, por exemplo, vou citar algumas vezes Lutero, Calvino e outros autores, principalmente um filósofo que eu soube recentemente que ele está caminhando para ressuscitar uma fé latente nele, porque ele é de origem judaica, o Luiz Felipe Pondé, que escreveu um livro chamado Os 10 Mandamentos, e mais um. Ele é meio arrogante, criou mais um, que eu não vou entrar nesse mais um do Pondé. Mas ele lança assim, algumas dicas, algumas orientações, alguns insights que eu julgo que vão ser fiéis por conta de sua formação judaica, e ele também que foi, da sua infância e adolescência, ele foi educado num colégio católico. Então são autores que vão estar nos acompanhando. Lutero, por exemplo, vai dizer o seguinte, temos os 10 mandamentos, modelo de doutrina divina para o que devemos fazer, a fim de que a nossa vida agrade a Deus, a verdadeira fonte de onde deve manar e por onde deve fluir tudo quanto quer ser boa obra. Vamos aos mandamentos então, dando mais um clique.
O primeiro mandamento nós aprendemos a exclusividade da adoração a Deus. Você pode repetir comigo? A exclusividade da adoração a Deus. Então Deus falou todas essas palavras. Ele falou. Ah, pastor, mas como? Deus falou, como falava com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus falou essas palavras. Talvez você não esteve aqui no último domingo que eu estive pregando. Já tem aí uns 15 dias de domingo. E eu falei de que o povo está onde, gente? Ao pé do Monte Sinai. 1,5 milhão de pessoas ao pé do Monte Sinai para receber a lei de Deus. Eu falei sobre essa aliança, esse concerto, esse acordo que Deus estava estabelecendo. Um acordo que ele propunha de que ele fosse, de fato, o Senhor. E o povo, em obediência, lhe servisse. A grande ideia, amados, do livro de Êxodo, preste atenção aqui, é justamente essa. Deus separa para si um povo particular e com ele estabelece uma aliança de amor leal. Esse é o resumo do livro de Êxodo. Deus prepara um povo para si e estabelece com esse povo uma aliança com base num amor leal. Essa é a palavra do hebraico, hesed, amor leal, que é a base da aliança. Deus se apresenta de início, então, como aquele que deu ao povo a dignidade humana. No versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Porque quem é escravo não é gente. Uma das grandes aberrações da escravidão é justamente essa descaracterização da pessoa. Várias matérias eu já estudei no meu curso de História, em que retrata essa questão da escravidão. É incrível como que eu já tive acesso, por exemplo, a listagens de cálculos de quantos escravos o barão tinha tal, o visconde tinha tal, tudo números. Os escravos não eram considerados gente, eram considerados animais, por isso que eles eram marcados com as marcas iniciais do nome do dono. Famílias inteiras foram separadas. Há quem diga, amados, que 12 milhões de negros escravos foram enviados para o Brasil. Só para o Brasil, em 300 anos de escravidão. Você sabe o que é isso? 300 anos de escravidão. Até hoje o Brasil tem padecimentos sociais que tentam ser compensados, o governo tenta compensar de algum jeito, mas que jamais serão compensados se não for através do Evangelho. Aí sim. Porque o Deus que servimos é um Deus que tirou o povo da terra do Egito, da casa da escravidão. E Jesus está dizendo em João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu não quero ficar falando aqui sobre a questão da dignidade humana, na libertação do jugo da escravidão. Absolutamente. Eu quero falar logo de cara no primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. A ideia aqui é da exclusividade. Não terás outros deuses além de mim. No hebraico, panim, na minha face, diante de mim. Diante de mim. Além de mim, não tenhas outros deuses. Ter outro Deus constitui a base da idolatria. Lutero ainda vai estar dizendo o seguinte: ter um Deus significa, numa interpretação correta, possuir algo no qual o coração confia, ao que ele se consagra e em que ele se alegra por inteiro. Então a ideia de não ter outro Deus é justamente não ter ninguém mais a quem o coração confia, ao quem ele se consagra por inteiro, em quem ele se alegra por inteiro. A nossa base de confiança, de consagração e de alegria precisa estar apenas em Deus, o nosso Deus. Não podemos ter outros deuses diante desse Deus. Você está pensando, pastor, eu estou tranquilo com isso, eu não tenho outro Deus. Sou batista, fui criado na igreja evangélica, eu não tenho esse negócio de outro Deus. E aí eu vou me pegar num pensamento de José Saramago, já falecido. Ele escreveu uma obra chamada A Caverna. E ele faz uma comparação interessante acerca de ter outros deuses modernos. Se você se enquadrar nessa descrição de Saramago, por favor, não precisa levantar a mão e se arrepender publicamente. Já se arrependa no coração. Ele diz o seguinte:
Observe que quase todos os shopping centers possuem linhas arquitetônicas de catedrais estilizadas. São os templos do Deus Mercado. Neles não se entra com qualquer traje, e sim com a roupa do culto de domingo. Percorre-se os seus claustros marmorizados ao som do sacro pós-moderno. Ali dentro tudo evoca o paraíso, não há mendigos nem pivetes, nem pobreza ou miséria. Com olhar devoto, o consumidor contempla as capelas que ostentam em ricos nichos os veneráveis objetos de consumo, acolitados, servidos, oferecidos por belas sacerdotisas. Quem pode pagar à vista se sente no céu. Quem recorre ao crediário no purgatório. Quem não dispõe de recurso no inferno. Na saída, entretanto, todos se irmanam na mesa eucarística do McDonald's. Não terás outros deuses diante de mim, não terás outros. Ídolos de metal ou ídolos mentais. O consumismo, o sexo desenfreado, o prazer, as drogas, tudo isso e mais um pouco mais, que estabelece base para a sua confiança, para a sua consagração e para a sua alegria, que não seja Deus, o nosso Deus, é desobediência a esse mandamento, porque o nosso Deus é exclusivo. Há um texto da palavra de Deus que vai dizer que o nosso Deus não divide a glória com ninguém. Profeta Isaías, o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Ficou claro? Segundo mandamento, a fé na incomparabilidade de Deus. Olha que palavra interessante você vai sair daqui falando, hein? Incomparabilidade. Versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás. Pois o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. A fé na incomparabilidade de Deus. Se o primeiro mandamento tinha a ver com adoração no coração, não terás. Esse tem a ver com adoração no culto, não farás. Não terás é uma coisa subjetiva, está no seu coração. Não farás é uma coisa objetiva, é algo que você usa as próprias mãos. É um pecado gravíssimo. Eu vou repetir, é um pecado gravíssimo tentar limitar Deus em uma representação pictórica que seja, de metal, enfim, uma representação gráfica que seja, artesanal que seja, porque isso é idolatria. Se o primeiro mandamento estava falando da idolatria no coração, agora nós estamos falando de idolatria no culto. E Calvino vai estar dizendo o seguinte: projetar qualquer imagem de Deus é em si mesmo ímpio, porque por essa corrupção a sua majestade fica adulterada, e ele é imaginado diferentemente do que ele é na realidade. Cá para nós, com todo respeito aos outros ramos do cristianismo, sobretudo ao ramo católico, você acha que Deus pode se limitar numa imagem? Em Êxodo 32, nós vamos chegar lá, Arão reúne com o povo e recebe o comunicado do povo para fazer um bezerro de ouro, para dizer o seguinte: olha, esse é o Deus que nos tirou do Egito. E o que aconteceu, você saberá quando chegarmos à exposição. Deus não pode ser limitado a uma imagem, a uma representação. No Novo Testamento, amados, nós temos Jesus dizendo em João capítulo 4, 23 e 24, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. É interessante, amados, só para abrir um parênteses, Deus não procura adoração, né? Deus procura adoradores, porque a adoração está cheio lá do céu, Deus não precisa. Tem gente que fala, Deus precisa da minha adoração. Não, não. Deus precisa de adoradores.
mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa relação não pode ser invertida. Não é em verdade e em espírito. É em espírito e em verdade. É amar ao Deus que você não vê mesmo, mas que você percebe-o atuando. Preste atenção, olhe para mim, na sua vida, na sua história. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É leviandade, presta atenção, é leviandade, é impiedade, é um pecado assim gravíssimo, cultuar imagens. Tentar limitar Deus a objetos de culto, de veneração. Absolutamente, porque Deus é incomparável. E esse mandamento é tão sério, amados, que eu peço que você esteja olhando para o texto agora, no versículo 5, por exemplo, não te encurvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. A palavra zeloso do hebraico significa ciumento, em algumas versões estão traduzindo literalmente isso. Um Deus que não divide a sua glória com ninguém, ele é ciumento, ele é zeloso. E eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olhe para mim, porque muita doideira tem sido dito a respeito disso. Não está dizendo aqui que Deus amaldiçoa os seus filhos, maldição hereditária, porque Ezequiel 18 vai dizer de que não se poderia mais dizer em Israel, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Aqui não está se falando de responsabilidade individual de pecado, aqui está falando de influência moral dos pais na vida dos filhos, porque os pais, no pensamento bíblico, são sacerdotes do lar. Então é óbvio, amados, preste atenção, é óbvio que quando os pais não exercem a sua função de sacerdote do lar, ensinando o culto correto, os seus filhos vão ser castigados. Por quê? Porque eles não vão ser ambientados, não vão ser criados, não vão ser influenciados pelos valores de Deus, mas sim pelos valores dos homens. E a ideia aqui, amados, eu castigo até a 3ª e 4ª geração, é um modo de falar hebraico. É para falar o seguinte, vai ter limites. 3ª e 4ª geração. Nós não usamos essa expressão em português às vezes. Menino, eu já falei com você mais de 1000 vezes, cara. Então quando nós estamos usando essa expressão mais de 1000 vezes, nós estamos querendo dizer que nós falamos 1000. 1, 2, 3. Nós estamos falando que a gente já falou muitas vezes. Se você quer uma palavra bonitinha, isso é uma expressão idiomática. Do idioma hebraico, até a 3ª e 4ª geração, vai ter limites. Mas a bênção, versículo 6, mas sou misericordioso com 1000 gerações. Aí é algo ilimitado. Dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Coisa linda. O que nós temos nesse verso, amados, e eu vou estar pegando uma cola aqui de um outro comentarista, é de que Deus vingará o insulto cometido contra a sua glória, se essa for transferida a criaturas ou imagens de escultura, e que essa vingança será visitada nos netos e bisnetos, visto que estes seguirão os maus passos dos seus pais. Quantos pais nós temos aqui? Pais que eu falo é homens e mulheres, pais. Vocês são responsáveis. Até mesmo porque a palavra de Deus diz, Deuteronômio 6, 6 e 7. E estas palavras, a mesma palavra no hebraico, palavras aqui, debarim no hebraico. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás o quê? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Em outras palavras, falarás sempre. Tem gente que fala, mas pastor, eu falo com meu filho 1000 vezes sobre Deus, ele não aprende. Fale 1001. Fale. Nós somos sacerdotes do nosso lar. A fé na incomparabilidade de Deus é o 2º mandamento. O 3º mandamento, preste atenção, a santidade do nome de Deus. Deus diz, amados, no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. A ênfase aqui, preste atenção, amados, não é tomar o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus também vai dizer que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A ideia aqui é não tomar o nome de Deus em vão. Grife aí, em vão.
O destaque, amados, está no em vão. E daí eu vou pegar carona no pensamento do filósofo Pondé. Ele diz o seguinte: aqui mais uma vez a invocação vã, ou a vida vivida como se nada tivesse a ver com o vazio que a cerca. Se faz um caso de idolatria e de ridículo. Uma vida vã é aquela que toma a si mesma como centro de gravidade. É ridícula, inclusive, porque logo irá se desfazer em poeira. Tomar o nome de Deus em vão é ter uma vida vã. Vã. É tomar o nome de Deus inutilmente, à luz dos seus caprichos. Não é apenas a repetição vã do ai meu Deus, se Deus quiser, absolutamente. É tornar o nome de Deus associado a coisas vãs, a coisas inúteis, a coisas pequenas. Não há inocência nesse ponto. O nome do Senhor, amados, é o próprio Senhor do nome. O nome do Senhor indica a presença do Senhor. 3 salmos apenas que eu vou citar. O Salmo 107, 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das dificuldades. O Salmo 25, 11. Por amor do teu nome, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. O Salmo 31, 3. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, sim. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. É interessante, amados, que o texto diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Somente Deus tem o direito de se autonomear. O nome de Deus veio antes de todos os outros nomes. Por isso que Isaías, o profeta, no capítulo 43, versículos 10 a 13, vai dizer: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O nome do Senhor é o nome do Yahvé, o nome do Deus presente, do Deus acessível, do Deus da aliança. Não pode ser tomado em vão, não pode ser alvo, amados, de brincadeiras. O princípio da santidade do nome de Deus também invoca a ideia de reverência. Os hebreus eram tão sérios que os escribas faziam questão de usar uma tinta diferente, uma pena diferente quando era para ser gravado num pergaminho ou num papiro, o tetragrama sagrado, as letras do hebraico. O iota, o vav, o ret, o re. Deus está dizendo com este mandamento que Ele é o nome que dá nome a todas as coisas. E este nome era impronunciável. Nós falamos Yahvé, Jeová, porque os hebreus fizeram questão de fazer o seguinte: colocar as vogais de Adonai nesse tetragrama com 4 consoantes. Então as vogais entraram nas consoantes e viraram Ioavá, ou Yahvé, ou Jeová, aportuguesando. Nome de Deus. O nome de Deus. Preste atenção agora, amados. O 4º mandamento. O senhorio de Deus sobre o tempo. O texto diz, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O verbo principal, amados, é lembra-te. O hebraico zagar, que significa faça um memorial. Registre isso. Mas é importante eu destacar, amados, eu peço toda a sua atenção neste ponto, que esse é o único mandamento que não é citado no Novo Testamento. Por quê? Porque esse mandamento foi cumprido plenamente em Jesus. Os outros mandamentos foram cumpridos também,
Mas este de maneira final e definitiva. Na nova aliança, você não vai encontrar nenhuma determinação para se guardar um dia em especial. Não se guardava mais o sábado entre os cristãos, isso é fato, porque ele fazia parte da lei cerimonial. Cristo tornou-se o nosso sábado, porque sábado significa descanso. Após completar sua obra na ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, ressurreto. No sábado? Não, no domingo. A partir de então, a igreja se reunia para celebrar, edificar e proclamar as insondáveis riquezas de Cristo no domingo. Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. Apocalipse 1, 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. O princípio que deduzimos aqui é que o nosso Shabá, o nosso descanso está em Jesus. Nós não podemos nos tornar escravos de um dia, porque nós temos a Jesus. E o temos absolutamente, Ele é o nosso descanso. Colossenses 2, 16 e 17, Paulo vai dizer: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O sábado faz parte daquilo que a gente chama de sombras. Sombras. É algo que quando a luz chega, as sombras se esvaem. O próprio Deus que descansou no sétimo dia, Ele idealizou esse valor. Não um dia específico, mas o valor. O sétimo dia foi importante para a consolidação da identidade do povo de Israel no Antigo Testamento. Mas do advento de Cristo, amados, a santificação não passou mais a ser do dia de sábado, enquanto sétimo dia da semana, mas enquanto realidade de descanso que nós precisamos ter em Cristo Jesus, a ponto dele próprio dizer em Marcos 2, 27 a 28, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, assim o Filho do homem até do sábado é Senhor. Pondé vai dizer o seguinte: santificar o dia em que Deus descansou é entender a necessidade de pararmos a semana para pensar nele e na história maior da existência humana, a fim de nos manter humanos. A ideia do princípio do sábado é o princípio da pausa. Nossa vida precisa ser estabelecida entre trabalho, descanso. Trabalho, descanso. Trabalho, descanso. Ah, pastor, mas é verdade que o domingo foi criado para cultuar ao Senhor por Constantino, no ano 325 depois de Cristo, o imperador romano? Não, meus amados. Bem antes de Constantino decretar o domingo como dia de culto, ele não o fez inventando, ele o fez reconhecendo uma prática comum entre os cristãos. E eu, desculpe ser chato com dados históricos, com fontes históricas, mas é que tem muita gente que se confunde com isso. Fala, pastor, domingo é o dia inaugurado pelo catolicismo, foi Constantino, aquele que perverteu a igreja, que criou a igreja católica apostólica romana. Nós, os cristãos, cultuávamos no sábado. Não, nós, os cristãos, cultuávamos no sábado enquanto estávamos dentro da estrutura judaica de culto. A partir do momento que Jesus ressuscitou e os cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana em homenagem ao dia da ressurreição, o sábado foi esquecido. Desculpe minha expressão, vou usar com toda delicadeza com vocês, embora não seja tão delicado. À medida que os cristãos se tornaram mais cristãos e menos judeus, eles deixaram o sábado e passaram a cultuar a Jesus no domingo. Então, celebrar a Jesus no sábado, guardar o sábado, é ser menos cristão e mais judeu. Deixar o sábado e cultuar no domingo como sábado cristão, que é o dia que Jesus ressuscitou, é ser mais cristão do que judeu. Por exemplo, já te citei Atos 20, versículo 7. A igreja se reunia no primeiro século no domingo, para ceia, reunião, exortação, pregação. Em 1 Coríntios 16, 1 e 2, vai dizer que tinha campanha e recolhimento de ofertas no domingo. Inácio de Antioquia vai dizer: o dia do Senhor é o príncipe entre os demais dias. Barnabé, um dos pais da igreja, 120,
depois de Cristo, vai dizer: guardamos com alegria o 8º dia, o dia também que Jesus ressuscitou da morte. Clemente disse o seguinte: de acordo com o Evangelho, um cristão observa o dia do Senhor, glorificando dessa maneira a ressurreição de Cristo. No início do 2º século da era cristã, Irineu dá testemunho de que no dia do Senhor, todos nós, os cristãos, guardamos o dia de repouso, meditando na lei e regozijando nas obras de Deus. Justino Mártir, do 2º século, vai dizer: ora, o domingo é o dia em que todos nós temos a nossa assembleia comum. E Eusébio, historiador da igreja, vai declarar: o dia da ressurreição, ou seja, o dia do Senhor, era observado em todo o mundo. E qual é o dia da ressurreição? É o domingo. Então nós podemos entender esse mandamento que não se repete no Novo Testamento, é o único. Dos 10 mandamentos, é o único que não se repete. Porque a partir de Jesus, o sábado passou a ser o tempo de descanso nele. É o tempo da gente parar para pensar nele. E os cristãos optaram pelo domingo. Romperam as amarras do judaísmo. Sem sombra de dúvida. Eu digo isso com toda certeza absoluta. Porque Jesus fazia coisas que os judeus não aceitavam, que ninguém fizesse no sábado. Ele fazia justamente para dizer o seguinte: o sábado não é mais importante do que a vida humana. É apenas uma instituição que ficou na velha aliança. O princípio do sábado, ou do hebraico Shabá, é importante, que é o período do descanso. Mas nós descansamos em Jesus. Foi Ele que disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Me parece claro de que Deus é Senhor sobre o tempo. E o princípio do Shabá nos ensina isso. Vamos terminar com aplicações outras acerca desta mensagem. Dando mais um clique. Temos de olhar para os feitos do Senhor no passado, para vivermos nossa fé no presente. Eu gosto muito do versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Preste atenção, amados e amadas. Na quinta-feira eu falei sobre isso. Nós precisamos refletir no que o Senhor fez, no que o Senhor faz e no que o Senhor fará. Nós nos esquecemos com muita facilidade daquilo que o Senhor Jesus fez no nosso passado. E a ideia que o texto nos apresenta de que os feitos do Senhor no passado são base, sustância, como diria o mineiro, sustância, né? Aquilo que dá sustentabilidade à nossa fé no presente. Uma outra aplicação: todos nós somos adoradores, a questão é a quem estamos adorando. Um autor conhecido fez questão de dizer o seguinte: todos nós somos adoradores ou idólatras. Ou somos adoradores ou somos idólatras. Há um livro formidável de Evelyn, o sobrenome em inglês não me vem à mente agora a pronúncia, chamado Os Ídolos do Coração. Nós precisamos pensar muito sobre isso. Nós sempre estamos adorando alguém. Você pode dizer: pastor, eu não estou adorando a ninguém por enquanto. Está sim. Você pode estar adorando a si mesmo, e você pode estar adorando seu coração. Quer ver? Mais uma citação de um autor chamado Richard Gage. Toda sorte de coisas são ídolos, em potencial, dependendo somente das nossas atitudes e ações concernentes a elas. Preste atenção. Um ídolo pode ser um objeto físico, uma propriedade, uma pessoa, uma atividade, uma posição, uma instituição, uma esperança, uma imagem, uma ideia, um prazer, um herói, qualquer coisa que possa substituir Deus. E as pessoas falam assim: Neymar é o meu ídolo, Geniquino é meu ídolo, o Lula é meu ídolo. As pessoas... Mas pode ser uma ideia também. O comunismo é meu ídolo. O capitalismo é meu ídolo. O ciclismo é meu ídolo. O futebol é meu ídolo. A música é meu ídolo. Meu filho é meu ídolo. E as pessoas falam assim: abaixo de Deus é o meu filho. Mas na verdade está acima, mas é meu ídolo. A minha esposa, meu ídolo. Meu esposo, meu ídolo. Pessoa, propriedade, minha casa e minha vida é minha vida. Minha casa é minha vida. E por aí vai. Uma instituição. A igreja pode ser um ídolo. Ih, agora detonou tudo. A denominação pode ser um ídolo.
Tem gente que é mais batista do que crente. Teve um dia que o pastor orou assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos batistas. É um ídolo. A denominação pode ser um ídolo. Eu amo a minha denominação, mas eu amo a Deus acima de tudo. Enfim, ídolo é tudo aquilo que você... Ídolo é uma tentativa de você manipular o imanipulável. Nem sei se tem essa palavra, mas é por aí. É você tentar controlar. Quem, amados, é idólatra, tenta limitar Deus, tenta colocar Deus ali. Igual uma piada que eu ouvi hoje, mas é fundo de verdade por questão de ídolo. O Zé estava com dificuldade, não o nosso Zé não, mas é o da história. O Zé queria falar o seguinte: eu não posso ir na igreja. O Joaquim chamou ele e falou: não, Joaquim, eu não posso ir na igreja porque eu tenho que cuidar das minhas galinhas. E se eu sair, eu temo de alguém roubar, de alguém aqui, uma raposa, um animal, o que que seja. Ele falou: poxa vida, não, mas o Joaquim falou: Jesus vai cuidar. Ele falou: se Jesus vai cuidar, eu vou para o culto, né? Aí chegou no culto, o pastor começou o culto todo avivado, todo animado, falou o seguinte: amados, eu quero dizer para vocês que Jesus está aqui. Aí o Zé falou: meu Deus do céu, se ele está aqui, ele não está lá, cara. Eu estou no sal, vou chegar lá, não vou encontrar nada. Jesus está aqui ou está lá? Então, essa ideia do ídolo é isso. Tem gente que está viajando, mas deixa um ídolo em casa. Tem um oratório que chama, né? Em casa para guardar os ídolos. Porque ele quer. Tem gente que leva uma medalha, leva um ídolozinho. Eu vou para onde eu for, eu quero levar um pedacinho de Deus. Mas ele não dá. Ele está em todo lugar e todos nós somos adoradores, amados, desse Deus que é, como diz a canção do Ademar de Campos, ele é invisível, mas real. Não é nem Ademar de Campos, acho que é o Bené Gomes, né? Invisível, ele é o único que é digno. No final nós vamos cantar essa canção, tá ok, músicos? Terceira aplicação: o nosso culto a Deus deve ser como prescrito nas Escrituras. Repita comigo: sem invenções humanas. De novo, vamos lá? Sem invenções humanas. 1 João 5:21, o texto é clássico, curto e direto. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Filhinhos, né? Guardai-vos dos ídolos. Amém. Nosso culto a Deus deve ser como prescrito nas Escrituras, amados, em espírito e em verdade. Não pode ter invenção humana. Um dia, conversando com uma pessoa católica muito simples, ela disse o seguinte: mas pastor, eu aprendi na minha infância de que os ídolos são como fotografias de pessoas que a gente ama e que a gente olha para poder lembrar. Eu nunca vi ninguém pegando a fotografia da sogra, da mãe, o que seja, no passado, e adorando, venerando. E adorar e venerar é a mesma coisa. No latim, no português, no grego, no hebraico. Ninguém olha as imagens de santos para se lembrar daquilo que eles fizeram do passado. Eles fazem para adorar, para cultuar. Por isso que milhões e milhões de brasileiros, amados, no Belém do Pará, por exemplo, escultou o Círio de Nazaré. Em Aparecida do Norte, a cidade triplica. Dá 5 vezes o número de população em períodos de festa. O meu amado Nordeste, eu amo o Nordeste, mas lá no Ceará, em Pernambuco, na Paraíba, no Sergipe, quanta idolatria! E você conhece aquele salmo, mas eu não vou nem repetir o salmo todo, você conhece. Eles têm olhos, mas não? Têm ouvidos, mas não? Têm boca, mas não? Eles não são nada, amados. Os ídolos não são nada. E a palavra de Deus diz, ao dizer o seguinte: e torna-se semelhante a eles, a todos quantos o adoram. Nosso Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Guardai-vos dos ídolos, não guardai os ídolos, né? Guardai-vos dos ídolos. É bíblico, gente. Deus tem bênçãos para o obediente e maldições para o desobediente. Deuteronômio 30 vai estar dizendo, versículo 19 e 20: os céus e a terra tomou hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias,
para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Outra aplicação. Seja reverente em relação ao nome do Senhor. Provérbios 18:10 vai dizer, torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo. Na oração do Pai Nosso, Jesus fez questão de ensinar, Pai Nosso que estás, santificado seja o teu nome. Aí você está pensando, mas pastor, eu santifico o nome? Não, o nome já é santo. Ele precisa ser santificado através da sua vida. Santificado seja o teu nome na minha vida. E a palavra santificado significa separado, consagrado. Senhor, me consagra para o teu nome, para viver para ti, somente para ti. Seja reverente, amados. Eu chamei a atenção aqui das nossas crianças. Eu sei que às vezes tem pai que não gosta, olha de cara feia para mim. Me ame, me goste. Eu não faço mal, é uma questão de ensino. Tem que ser reverente ao nome do Senhor, ao momento do culto. Tem que saber como se portar. Há um texto da palavra de Deus que a gente aqui no Ocidente não leva a sério, literalmente, né? Levamos no coração, mas literalmente não. Só os irmãos orientais. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Se um dia o Senhor te der a oportunidade de cultuar numa igreja evangélica ou cristã, até mesmo católica, por exemplo, na Índia, em países do Oriente, na África, você vai ter que tirar os sandálias dos seus pés, literalmente. Porque é santo. Eles consideram que onde está o nome do Senhor, há santidade, há uma separação. E a gente cultua o Senhor de qualquer jeito, amado. Sim ou não? Por favor. O nome do Senhor é tratado assim. Aquele canal de YouTube satânico, Porta dos Fundos, tem algumas esquetes interessantes que dá até para usar, mas é tanto lixo que não dá nem para aproveitar nenhum. Vulgariza o nome de Deus, banaliza o nome de Jesus, amados. Essas paradas gays por aí, meu Deus do céu. Um homossexual, por exemplo, travesti, fez questão de cortar o pulso para o sangue dele descer na cruz em que ele estava. Você sabe o que ele estava dizendo em outras palavras? O meu sangue tem mais validade do que o sangue de Cristo. É uma coisa no espírito de anticristo. Não é nem demônio, é anticristo. Aquele que se coloca no lugar de Cristo é anticristo. Porque o prefixo anti no grego pode ser tanto contra quanto diante de. Coisa séria. Última aplicação. Nosso ritmo de vida deve alternar trabalho e descanso. Só não descansa quem nunca se satisfaz. Nunca, porque quer mais. Eu quero mais, eu quero mais. Aí trabalha. Tem gente que fica 30 anos construindo uma casa e nunca edificando um lar. Termina a casa e se separa. Tem gente que está trabalhando tanto que não está vendo o filho crescer. Eu soube a história de um pastor, amados, que abriu a porta do carro para o menino de 18 anos entrar. O menino de 18 anos entrou e falou assim, menino, vai para a cadeirinha. Ele não tinha notado ainda. Eu exagerei só um pouquinho a história. Mas ele não tinha notado que o filho dele tinha crescido. A gente ri, mas é sério. O tempo, trabalho. Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Mas a Bíblia fala que a nossa vida tem que ser trabalho e Shabá. Trabalho e Shabá. Trabalho e descanso. Trabalho e descanso. Por isso que o seu sábado, qual é o seu Shabá? Porque sábado do hebraico, Shabá, não é sétimo dia. É descanso. Seu sábado. Os cristãos, universalmente, celebram o domingo como sábado, o dia de descanso. Mas tem gente que trabalha por questões óbvias, importantes e tal, você precisa ter o seu Shabá. Eu, por exemplo, ano que vem vou ter um ano sabático. Não, pode deixar isso aqui, eu vou trabalhar na igreja. É um ano sabático que diz respeito à formação de pastores. Eu vou dar um tempo no seminário. Na verdade, estão dando tempo para mim, mas isso é outra história. Não vou mais trabalhar com seminário em 2017. Vai ser meu ano sabático. Eu vou descansar, refletir, para ver o que Deus tem a partir. Eu tenho colegas pastores que param um ano inteiro de pastorear, vão trabalhar em outra fonte de renda, porque precisam parar. Qual é o seu Shabá? Você trabalha de sol e sol, meu amigo, não valoriza a família, nunca está satisfeito com nada.
Se compra um celular aí de 1.500, lançam de 2.000, você fala, caramba, eu preciso ter esse celular. Eu vou ficar para trás. Meu Deus! John Wesley disse o seguinte: apesar de estar sempre agindo com rapidez, eu jamais estou com pressa, porque nunca assumo mais trabalho do que posso realizar com a necessária paz de espírito. John Wesley. Lutero disse, para eu começar com Lutero e terminando com Lutero, para dar sorte. Lutero dizia o seguinte: existem 2 dias em meu calendário, hoje e aquele dia. Entendeu aquele dia? O dia de Cristo. Hoje e aquele dia. Falecido pastor Licínio Taylor, que foi meu mentor, meu pastor no tempo de seminário, terminava o culto dizendo o seguinte: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Paulo dizia isso em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, contaminam o jugo que haja alcançado, mas uma coisa faço aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dando um clique lindo, só para a gente. Deus tem exigências que cumprem o propósito de regular nossa comunhão com Ele e a nossa convivência com os outros homens. E nos próximos 2 domingos a gente vai continuar. Mas preste atenção aqui, exigências. Se existe algo importante na vida, qual é a coisa mais importante da vida? No Catecismo de Westminster, e o primeiro artigo é: para que o homem foi criado? E a resposta é: o homem foi criado para glorificar a Deus e desfrutar nele para sempre, ou gozar nele para sempre. O fim primordial do homem é glorificar a Deus. Você pode, amados, olha para mim, falhar em todas as áreas. Você pode ser feio, você pode ser pobre, você pode, enfim, trabalhar, morar mal, você pode errar em todas as outras áreas da sua vida, mas você não pode errar na principal. Você precisa viver para a glória de Deus. O mais importante é Deus. E aí eu só quero terminar com uma historinha aqui que fala de que quando a gente deixa o que é mais importante para trás, quando a gente esquece do que é o mais importante, a gente só se dá mal. Essa é a moral da história. Vou dar a moral da história antes da história. Há muito tempo, um ilustre sábio queria atravessar o rio da sua cidade. Esperaram na outra margem alunos sedentos do seu imenso saber. Era uma pessoa importante, mas apesar disso, como naquele tempo os motores não estavam ainda vulgarizados, só lhe restava procurar o serviço de um barqueiro que o conduzisse, são e salvo, a outra margem. Ele contrata então um barqueiro, mas o único que estava disponível naquela ocasião era um homem idoso, que simpaticamente o convidou, dizendo o seguinte: suba minha humilde embarcação. Tinha chovido bastante nos dias anteriores, o caudal do rio estava elevado, agitado, o intelectual era magro, mas o barqueiro estava sentindo alguma dificuldade de manobrar o barco, tal qual era a fúria da corrente. O sábio, depois de se instalar mais comodamente possível, perguntou-lhe, preste atenção: diga-me uma coisa, o sábio ao barqueiro, você sabe botânica? O barqueiro olhou para o sábio e respondeu: não sei, senhor, não sei nem que história é essa, eu nunca fui à escola. Você não sabe botânica? A ciência que estuda as plantas? Que pena, você perdeu parte da sua vida. O barqueiro continuou remando, pergunta novamente ao sábio: diga-me uma coisa, você sabe astronomia? O coitado do homem com a sua cabeça respondeu: não, senhor, não sei o que trata isso. A astronomia é a ciência que estuda os astros, o espaço, as estrelas. Que pena, você perdeu toda a sua parte da sua vida. E assim foi perguntando a respeito de cada ciência, geografia, física, química. De nada o barqueiro sabia. O sábio sempre terminava com o seu refrão: que pena, você perdeu parte da sua vida. E o humilde barqueiro sempre respondia: nunca fui à escola, desde pequenino fui obrigado a trabalhar para sustentar minha família. O sábio foi se enchendo de orgulho e dizia o seguinte: você não conhece o pensamento dos sábios gregos, as magníficas metáforas dos grandes poetas, os mistérios fascinantes do corpo humano. Que pena, você perdeu parte da sua vida. Mas você sabe o que aconteceu, né? De repente o barco bate contra uma pedra, rompeu-se, começou a afundar, e o barqueiro olha para o sábio e pergunta o seguinte: o senhor sabe nadar?
Ele falou, não, Senhor, salva-me, por favor. Ele disse, não, é impossível, porque o Senhor perdeu toda a sua vida. O que é importante, amados? Deus tem exigências, não são sugestões. A primeira tábua da lei dos 10 mandamentos foi resumida por Jesus. Você sabe como foi resumido? Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Deus em primeiro lugar. Esse é o resumo da mensagem desta noite. Falei tanto para dizer isso. Deus é o primeiro lugar. E a pergunta que não quer calar é, ele já é o primeiro lugar. Ontologicamente, na sua estrutura de ser, ele é o primeiro lugar. Cosmicamente, ele é o primeiro lugar no universo inteiro. A pergunta que não quer calar é se na sua vida, na sua existência, no seu coração, ele tem sido o primeiro lugar.